Não sei logo que é fotocopiar, pá. Que eu sempre utilizei desde que me lembro, não é? Portanto, no Brasil há também este equívoco, quer dizer, eles inventam tanto que as pessoas podem começar a ter dificuldades de comunicação, porque é um país tão grande, tão grande, tão grande. Mas tem coisas... Sim. Há coisas que se dizem na Bahia ou no Rio de Janeiro, as várias pronúncias. Sim, não é só ou em Porto Alegre. o aventar e o revitalizar expressões que estavam perdidas. Quer dizer, eles têm uma que eu gosto muito, que é o destratar. Por exemplo, que é português, mas que a gente aqui não usa. Mas destratou-me e tal. E eu acho isto tão bonito. Pá, isto é um conteúdo tão claro, não é? Destratou-me. Destratou-me. Uma negação de um trato razoável. Não é? Tratou mal. Tratou mal. Já que estamos no Brasil, tens amigos do cartoon, de gente no Brasil. Podes-me dar algum... Ou seja, porque eu acho que nós conhecemos muito mal o Brasil e acho que o Brasil também conhece muito mal. Eu tenho assim, amigos mesmo profundos. Tenho os irmãos Caruso, o Paulo e o Chico Caruso, o Renato Aroeira, o Cal Gomes, o Dálcio, e o grande amigo Cássio Lordano, que é um tipo muito especial, de facto. Que é E todos amigos são cartunistas? Sim, estes são todos cartunistas. Tinha uma boa relação, acabei por ter uma boa relação com o Milor, mas o Milor é um homem difícil. O Milor era um homem difícil. O Milor, para além da diferença de idades, quer dizer, ele era uma instituição, ele conheceu-me aqui em Lisboa, numa roda entre portugueses e brasileiros. Bem, ele foi polido, mas ignorou-me. Prometeu-me, vai para o etc. E tal. E a segunda vez eu também, já não me lembro, também fui para o etc. E eu sou muito bem mandado nestas coisas. Tu vai para o etc, para lá que eu vou, também não te ligo nenhuma. E, bem, pronto, e ficámos assim, eu pensava que íamos ficar assim. À terceira vez, ao terceiro encontro, eu sou surpreendido com a curiosidade do Milor, que queria saber de mim, queria saber o que é que eu pensava disto, o que é que eu pensava daquilo, como é que se fazia isto e aquilo, como é que fazia aquilo. Bem, e eu respondi educadamente, pronto. E aquilo aproximou-nos. E depois, até ao fim, cada vez que eu ia ao Brasil, e houve alturas em que eu ia frequentemente ao Brasil, e ele também vinha cá algumas vezes, tornou-se uma relação próxima, não é? Com aquela instituição que era o Milor. Destes outros, aquilo que eu tenho, o mais próximo de todos é o Cássio. Mas o Cássio também é o brasileiro menos brasileiro. É o brasileiro mais europeu. Não é? Ele viveu 14 anos fora do Brasil, em vários países, em Portugal, em Espanha, na Suíça, na Alemanha, para além de ser um poliglota, para o gajo fala que se faz. É um gajo muito culto, de resto. Um desenhador excepcional, que agora não está a desenhar. Perdeu. Ele diz, felizmente eu sabia fazer outras coisas. Portanto, ele agora está a fazer investigação histórica numa fundação lá do Rio de Janeiro. E estou assim ligado a este mundo. Quando dizes que um brasileiro que não é... Ou seja, se olharmos para o cartoon no Brasil, isso é publicidade, eu já percebi até noutras áreas. Há um cartoon típico no Brasil? Não sei se há, porque há autores muito diferentes. O que eu digo, quando eu digo isto, é um tipo menos brasileiro. Eu digo que é um tipo que recebeu bem influências do outro lado. Quer dizer, a cabeça dele é uma mescla dessas influências, nomeadamente europeias e de vários sítios. E, portanto, escapou àquela coisa que eu, à falta de uma melhor expressão, uso uma de gozo, que é a insustentável leveza do ser. O brasileiro é a insustentável leveza do ser.
Porque a gente vê ciclos, ondas, são de uma opinião e depois também podem ser da contrária, quer dizer, com pouca densidade. Eu sinto que na Europa, os europeus, independentemente das suas enormes diferenças, somos mais densos, temos mais peso, há um peso da história, há um peso das coisas. Quando digo não, quero dizer não. Quando digo sim, quero dizer sim. Eu sinto que no Brasil é tudo mais... Diz que tem. Diz mais que ligeiro, quer dizer, eu lembro-me de ter visto a família real ser tratada como uma família de mentecatos, de doentes. Agora foram geniais, porque agora nesta onda que é favorável, com os 200 anos de chegada foram geniais, porque eles tiveram a percepção do Napoleão, então fugiram a tempo e coisa. Portanto, e tudo isto de gente que eu acho que tinha alguma responsabilidade intelectual. Em relação ao homem da rua, eu desculpo tudo, lá e cá. Agora, em relação a gente que estudou, estou a falar de jornalistas, estou a falar de cartunistas, e depois há aquela outra coisa que é quase anedótica, que é a culpa do português. Isso já não posso. Eu, aliás, tenho uma história com o Brasil, só para acabarmos se tu quiseres, é evidente. Este capítulo do Brasil... Isto são conversas vadias. Uma vez foi... Desculpa, só peço desculpa porque a minha educação hoje ficou de folga e o tema hoje é o cartoon e o cartoonista, já lá vamos, como já perceberam. Portanto, façam o favor de se sentar, ou não, ouça, escute e olhe, ou não. Estamos aqui com o António. Estou a tentar apresentar-te. E é tão vadio que é assim, é mesmo assim que eu não sou o Manuel Moraguês, não tenho jeito para isto, vamos continuar a conversa. Mas eu fui a um congresso de jornalismo em Brasília. E, por força dos aviões, eu cheguei 3 dias antes do início do congresso. E, portanto, andei com a organização, com o fim de semana, com a organização. Bem, estava numa onda má, uma onda contra os portugueses, que eles têm ciclos. E os gajos, era só anedotas de português. A primeira vez acho graça, a segunda vez acho graça, a terceira vez acho graça, a sétima vez já me começa a chatear esta coisa. E então, a dada altura, a história do Império, mas o Império não é propriamente do meu tempo e tal. Eu tentar harmonizar aquilo, mas não havia hipótese. Quando não havia assunto, não havia nada que fazer, pumba, outra vez a português. E eu, a dada altura, pensei um bocadinho naquilo, eu tenho que sair disto. Vocês têm razão. Mas olha, isso repete-se, a história repete-se. No meu país, também era assim. Tínhamos lá uns índios. Viviam lá na Serra da Estrela. Então, estavam lá descansados da vida. Vieram os romanos. Levaram 2 séculos para ganhar. Mas ganharam. Ganharam. Estabeleceram-se. Estavam na maior. Eis não quando. Estavam eles maior. Veio os visigodos e lixam os romanos. Pronto, e os romanos saem de cena, ficam os visigodos, e quando os visigodos estavam no maior, veio os árabes e lixam e quando os árabes estavam no maior, vêm os cruzados e lixam os árabes. E agora, o meu problema é que eu não sei quantas costelas é que tenho de árabe, de judeu, de romano. Portanto, quando eu tenho um problema, não posso culpar o pai. Está a perceber? Não há pai. Gerou-se um certo gelo na conversa, mas foi um gelo engraçado, que depois amainou um bocadinho, não é? Porque aquela história do português é nos ciclos negativos, mas agora a questão melhorou um bocadinho desde a Expo. Achas que essa foi a fronteira? É uma fronteira. É a Expo e a falência da Varig, que aliás são mais ou menos contemporâneas. Porquê? Porque a falência da Varig TAP ocupou o espaço e, portanto, as vindas à Europa, como eles gostam de dizer, à Europa que iam diretamente para Paris ou para Londres, passaram a fazer escala em Lisboa. E faz escala, não faz escala, fica um dia, fica 2, não sei o quê, e vão conhecendo um bocadinho disto. E depois, a Expo é de facto uma demonstração de modernidade que eles não estavam à espera. Também por culpa nossa, porque nós damos uma imagem um bocadinho coisa, não é? Essa coisa é mais atrasada. Nós vemos, por exemplo, a história, a RTP Internacional, é tudo aquilo,
é tudo uma tristeza, é tudo um regresso ao passado. Quer dizer, nós não mostramos ao mundo a modernidade que há por aqui, a criatividade que há por aqui, que vai havendo, com respeito, evidentemente, à história e ao passado, mas isso existe, portanto. Portanto, nós ajudamos a perpetuar esta tendência do homem dos tamancos, do Zé dos tamancos. Ajudámos também a festa, porque não contrariamos o discurso. Mas eu acho que essas duas coisas, a falência da Varig, com a tomada de posição por parte da TAP e a Expo, alteraram um bocado o paradigma. Depois veio a crise, os brasileiros vieram para cá. Primeiro vieram os pobres, agora também veio os ricos, que gostam muito do Bolsonaro, a uns milhares de quilómetros de distância. Gostam de uma distância, Exatamente. É quase um amor platónico. Exatamente. Até não se importam de viver num país governado por um governo de esquerda. Não é assim tão grave quanto isso. O Brasil é que não. Pronto, este é um bocadinho da minha relação com o Brasil, que tem muitos anos. Agora vamos à relação com o cartoon, com a pintura. Como é que não vou pedir desculpa, mas como é que um gajo inibe o tempo naquele tempo? Nós temos poucos anos de distância, portanto, em que ainda os ovos não nasciam no frigorífico nem no supermercado. Como é que naquele tempo, ou seja, a certa altura tu decides, eu quero ser pintor, como é que é isto? E se eu dissesse isso aos meus pais, levavam um estaladão que andava de lá. Eu não levei um estalo, mas não foi uma coisa fácil. Porque naquela altura, ou és advogado, meu pai era engenheiro, ou és engenheiro, ou és médico. Agora, eu vou ser pintor, levavas um estaladão que... Na minha família passou-se qualquer coisa de parecido com isso. Ou seja, não foi exatamente uma coisa bem vista o facto de eu querer ir para a pintura. Não é? Devo, muito provavelmente, à intercedência de uma professora de desenho que foi falar com o meu pai e que, sei lá, disse de certeza muito bem de mim, que ele era um valor a apostar. E o meu pai deu-lhe o benefício da dúvida e assim a coisa aconteceu. Portanto, eu entrei para esta área. Depois já há uma outra parte da história, que é a passagem de uma coisa que é uma educação, enfim, de arte, para o mundo dos jornais. Isso é outra passagem. Mas antes disso, os teus pais não tinham ou não tinham, segundo o que eu sei, mas corrijo-me se estou errado, não tinham nenhuma relação a artes? Não, como te disse, foi aquela professora deve ter exagerado no elogio. Como é que chama essa professora já agora? Mas já não me lembro. Já morreu, de certeza. Ela já não era nova na altura. E agora não é mais nova? Agora não, já nem faz parte. Não me lembro. É uma... Eu era muito miúdo quando isso aconteceu, portanto não fixei. Que idade mais ou menos? Portanto isso era no ensino secundário, que eu depois fui 13, 14 anos, talvez. Portanto, não fixei. Muito bem. E como é que, então, essa coisa do desenho, da pintura, podia... referências Picasso, ou Dalí, ou Rembrandt, ou Kandinsky, ou seja lá, como é que isso passa para o cartoon? Que ainda na altura seria pior emenda que o soneto. Ou seja... mas há uma coisa que influenciou essa história. Portanto, há um período, digamos, pré-revolucionário em que se sente que alguma coisa se vai passar. Era uma espécie de são os sinais do vulcão. A Terra começa a tremer. E tu sentiste? Eu senti, participei em várias coisas na cidade universitária, havia o movimento estudantil que estava a começar a ficar bastante assanhado, até porque tinham todos uma boa razão extra para estarem zangados, que era a guerra colonial. Portanto, era o prémio que eles tinham. Na melhor das hipóteses, se acabassem o curso, na pior, nem acabavam. Iam direitinhos para a África, não é? Portanto, tudo isso junto, havia um clima desse. E a dada altura eu interroguei-me sobre o meu papel nisto tudo. E pensei que, se por absurdo eu me tornasse um pintor
denominada mesmo, apesar da minha tenra idade, um pintor. Pá, na melhor das hipóteses, qualquer coisa que eu fizesse acabava na sala de estar de um tipo qualquer com dinheiro. Comprava aquilo. Portanto, ou seja, eram obras que não tinham qualquer sentido, qualquer significado em termos de sociedade. E eu queria participar. Eu queria fazer qualquer coisa. Pá, e aí, por um acaso, apareceu a oportunidade de eu publicar em jornais. E posso contar a história. Uma terra que ambos partilhamos tinha ainda tem Miguel Franca de Xira, a Cooperativa Álvares Redol, e a Cooperativa Álvares Redol fazia na altura uns comícios de concerto, era assim uma coisa. E faziam-se uns cartazes. Na altura estamos a falar de 73, por exemplo, 74 mesmo já. Uns cartazes que eram feitos à mão, porque eram 3, 4 cartazes para uns tipos que tinham lojas, que eram amigos e que pronto, tinham medo, mas punham na mesma aquilo na montra. E eu fazia os cartazes. E a dada altura houve um concerto desses que era com o Zé Jorge Loteria. Uhum. E eu não sei porquê, naquele dia resolvi que talvez fosse engraçado para fazer umas caricaturas do tipo, não sei só fazer letra e tal. E fiz aquilo. E ele viu e gostou muito. Ele trabalhava na República. Porquê que não a República, para quem não sabe, há pessoas que não sabem. Era o jornal A República. Tu acho que já morreu, não porquê que não aparece lá na República e levas umas coisas e tal? Tá bem. Eu andava... O José Loteria é que te faz esse... Sim, para passar lá. E eu andava a estudar uns bonequinhos para fazer uma banda desenhada para a Bélgica. Tinha assim os contactos e tal, havia uma hipótese. E de repente portuguesei um bocadinho aquilo para aquilo que era o cotidiano na altura. E passei a fazer ou cartoons ou bandas curtas de 3 desenhos, aquelas tirinhas. E um dia apareço mesmo na República com uma pequena coleção dessas coisas e deixei lá. E na altura não havia telemóveis, não havia nada. Também não deixei telefone, deixei e andei. De forma vadia, portanto. E um dia saiu o meu primeiro desenho, que curiosamente saiu no dia do golpe falhado das Caldas. A 16 de março de 1974. E a República tinha uma fórmula que era desenho de 2 pontos e depois... Dá-me só um parênteses, porque há pessoas que ainda acham que o Salazar é o último rei de Portugal. 16 de março de 1974 há o tal golpe falhado das Caldas, antes do 25 de Abril. E sai por acaso, por coincidência, por profecia. Ou seja, de repente essas 3 tirinhas... podes contar as tirinhas? Ou seja, o que é que saiu na República no tal dia 16 de março? No primeiro golpe falhado, porque depois o outro não foi falhado. É uma tirinha de 3 desenhos. Tem um personagem que tem um barrete, que é a tal estilização do português, né? Que tem um barrete, era uma coisa muito simples. Ele tinha uma corrente presa ao pescoço com uma bola, aquelas bolas de ferro dos prisioneiros, tudo dentro de uma quadrícula. No segundo desenho, ele está mais velho e a bola de ferro está maior. No terceiro desenho, ele ainda está mais velho, mas a bola é tão grande que partiu a cercadura. Portanto, eu diria que é um desenho premonitório, porque um mês e pouco depois, a cercadura partiu-se mesmo. Mas esse meu primeiro desenho sai com um desenho de 2 pontos e um espaço em branco. E um outro conterrâneo, o Álvaro Guerra, que na altura não sei se ele era chefe de redação, se era só um elemento muito... Da República. Chefe de redação da República, ou se era um elemento muito preponderante da redação. Era chefe de redação, eu informei-me. E ele diz, por simplesmente, que naquilo não volta a acontecer. E diz mais, diz que não sabe como é que eu quero assinar, que nunca falou comigo sobre o assunto, mas sabe que eu sou António.
a gente conhecia-se lá da terrinha. Então, tudo é preferível num espaço em branco. O espaço em branco é uma coisa horrível. Então saiu o segundo desenho, saiu o desenho de António, o terceiro também, o quarto também. O António. Eu não tinha pensado muito no assunto e portanto, deixei ficar, ficou. O António ficou. Mas não és o primeiro cartunista que assina só com o nome, ou seja. Pois, quer dizer, o problema é ser António. Se fosse Vladimir ou se um nome exótico, quer dizer, dava mais jeito. Porque eu depois, a dada altura, tive que fazer aqui uma transformação até social, porque o chamar-me António depois é complicado do ponto de vista social, porque eu chegar aos sítios, eu não tinha lata de dizer que eu sou o António, num país de Antónios, quer dizer, não faz sentido. Então, mas estava condenado a uma coisa que era uma coisa assim um bocadinho monárquica, que era o António o cartunista, ou o cartunista António. E então, lentamente comecei evidentemente, continuando sempre a assinar como António, mas juntei-lhe um dos meus apelidos para aquilo fazer mais sentido, não? Porque eu lembro-me de uma vez em que isso aconteceu, em que eu dirijo-me já não sei onde, uma instituição qualquer, para falar com alguém, e quando chegamos à fala, o gajo disse: "Oh, estiveste à espera, porquê que não disseste logo que eras o António?" Eu não consigo, não era razoável, tipo, apresentar-se os sítios, me porresse e dizer: "Eu sou o António." Se um tipo chamasse assim um nome estranho, não é? Podia ser que funcionasse. Zélio. Sim, à americana até podias. Pois, agora António, não. António, quer dizer, é António, José, João, são aqueles nomes que não se pode. Mas quem puxou por isso foi o Álvaro Guerra. Ou seja, E eu deixei ficar, porque também não tinha pensado nisso e ficou. E depois, mais tarde, em algumas coisas, eu passei a associar o Antunes. E o António ficou mais uma marca de assinatura. Porque senti necessidade disso, quer dizer, portanto, toda a gente gosta de existir também, não é? E a história de ter um cognome, António, o cartunista, não me dava jeito nenhum. Entretanto, há um salto para o Expresso. Esse salto até hoje, com um pequeno interregno, mas já lá vamos. Como é que sai esse... Há um amigo meu que na altura... O Expresso que nasce em 73. O Expresso também era muito jovenzinho. E há um amigo meu dessa redação que me seguia na República e achou que eu era um tipo interessante para levar para lá. Entretanto, eles tinham tido uma experiência com o Sam, que entretanto, não sei porquê. Lá está, Sam, é um nome. Foi, mas Sam é um diminutivo de Samuel e funcionou. E funcionou, mas eu... António, Tony... Estou fodido. Mas como é que está então essa... Ele convida-me a entrar, porque acho que o Sam tinha saído do Expresso, não sei porquê. Digamos que havia um lugar vago, havia uma vontade do Expresso, aliás, confirmada até hoje, de ter o cartoon como uma presença habitual nas suas páginas. E o cartunista de serviço tinha saído. Eu começo e arranco e tal, e depois... ainda com o registro da República, mas depois criei uma coisa que durou 2 anos, chamada Cafarrão 1, que era uma espécie de banda desenhada, era uma espécie de... juntava-se tudo, coisas que tinham a ver com quadros, era um vale tudo, essa que era mesmo vadia, porque nem sequer tinha um estilo próprio, era uma mistura, mas que adaptava bem aos tempos que corriam. Até que um dia o Balsemão disse: estamos a chegar ao número 100, se é uma boa altura para acabar, um número redondo, e vamos fazer uma coisa completamente diferente. Eu abanei um bocadinho, mas pronto, mas lá fomos fazendo coisas diferentes até hoje. E as coisas diferentes é aquilo que aparece, ou que apareceu desde o início, na primeira página do... Houve primeiras páginas, houve capas de revista, houve uma série que durou muito tempo, na contracapa, que era Os Afetos, com o João Carreira Bom, que era uma coisa a 4 mãos, até que ficou só com o essencial, coisa mais minimalista, que é só o cartão editorial. E é aí que tu vais encontrar, assim, vê-se um cartoon do António, e é assim, isto é do António.
assim como se leu um poema do Fernando Pessoa, disse, epá, isto é do Fernando Pessoa, seja o Álvaro de Campos, seja... Não sei. eh, Não sei, não sei se, é, que- não sei é, se chega a esse ponto de. Não sei se chega é a a esse. sensação que eu tenho, ou seja, mas talvez, Sabes que há uma coisa que nós estamos tão próximos que a certa altura também estou a e ser por outro lado há muito... um déficit na nossa profissão que é assim. Nós não temos o feedback do leitor. Ou normalmente não temos. Eu tenho, e com muito gosto, de vez em quando exponho, pessoas que se dirigem a mim reconhecidas porque estabeleceram com os meus desenhos, não comigo, mas com os meus, uma relação profunda ao longo dos anos e das crises, e o governo já foi mais à direita, já foi mais à esquerda, os gajos gostaram de me acompanhar, gostaram do meu percurso e criaram uma relação forte comigo. Também acho que essa é uma das razões porque eu sobrevivo também naquele jornal. Até hoje. Até hoje. Porque há consciência que é assim. Há uma boa parte dos leitores que tem uma relação muito forte comigo através dos desenhos. Mas, fora esses casos de exposição em que o indivíduo vê o outro lado, que é o que é que os outros pensam daquilo que nós fazemos, normalmente não tem. Quer dizer, eu imagino o meu leitor médio, que tipo de leitor é que eu tenho, e seguramente que toma algumas liberdades temáticas num semanário elitista como é o Expresso, que não tomaria num jornal de caráter mais popular, porque eu quero ser eficaz, quer dizer, o cartoon sem eficácia não faz sentido. O que é que chamas de eficácia? Então, o leitor tem que perceber o que é que eu quero. Se eu fizer, por hipótese, uma obra-prima, não sei o quê, mas ninguém entendeu para que é que serve. Isso não é um cartoon. Um cartoon é uma arte de comunicação. Eu tenho que comunicar. E, portanto, do outro lado tem que me entender. E eu, aliás, normalmente eu não utilizo para nenhumas fontes extraordinárias. A não ser que seja a mesma coisa do outro mundo, uma caixa daquelas. Porque o que eu quero ter é a informação como o leitor tem. Para a gente jogar o mesmo jogo. E é dentro desse jogo que eu tenho mais garantias de que ele me possa entender. Os jogos de desconstrução que o cartoon de facto representa. Portanto, normalmente, eu tenho a informação como o leitor tem. Televisão, jornais, rádio, nada especial. Portanto, nesse processo, isto vai-se internacionalizando e talvez antes tenha havido alguma coisa, mas de facto aquilo que mais a coisa mais bombástica, digamos assim, foi quando tu metes o preservativo no nariz do João Paulo II. Sim, a nível nacional, sim. Nacional só? Nacional. Não teve repercussões? Teve repercussão, mas eu explico. A repercussão que teve na Europa, o desenho foi publicado em N sítios na Europa. Mas mais no sentido de ilustrar Faz parte das conversas vadias dos telemóveis. Continua. ilustrar o estado da democracia portuguesa, que um desenho daqueles era discutido no Parlamento, como foi, do que propriamente pelo cartoon em si. Eu já vi coisas em França sobre o mesmo tema, e bem, incomensuravelmente piores, mais do que isso, do meu ponto de vista, não defensáveis. Porque eu quando faço o cartoon no preservativo do Papa, não é uma atitude provocatória, é uma resposta àquilo que eu considero ser uma provocação. Que é o Papa vir falar a todo o mundo e não aos seus correligionários, não? Para falar a todo o mundo a dizer como é que devem ser as práticas sexuais. Achei aquilo criminoso, porque aquilo acontece no auge da SIDA, um homem... Portanto, é uma resposta a uma afirmação, não é uma provocação só porque não gosto da cara dele. E eu vi coisas pela Europa fora, eu estou-me a lembrar de uma em particular que tive pena nessa altura em que fui muito falado, fui muito o centro das coisas. Tive pena não ter esse cartão na mão para mostrar o que é uma provocação. E a provocação era o seguinte, numa revista que é um bocado intermitente, ora existe, ora desaparece, que é La Grosse Bertha, que é um tabloide que utiliza um desenho de página inteira, não é? Da primeira viagem do João Paulo II ao Brasil. E recordo que nessa altura a grande figura do Brasil em Paris eram os travestis. Então travestis sodomizaram o João Paulo e faziam ver Vitória, bye bye Brasil.
Pá, isto é provocação pura e dura, quer dizer, não é mais do que isto. Não. Pá, isto é que é provocação. Portanto, a Europa não ficou nada escandalizada com a Europa que vê estes desenhos. Para ver um preservativo no nariz do Papa, é assim que é para uma coisa com... Já vamos dar o salto para a New York Times. Isso é para, depois. mas, exatamente, por ser depois. Aqui de facto, estamos a falar de uma altura decida, mas também estamos a falar, eu costumo dizer, se quando Cristo chegou para aqui, dizia simbolicamente, claro, crescei e multiplicai-vos. Se ele voltasse, como prometeu, dizia, aguentai-vos à bronca. Um padre tem desejos. Um padre tem, quer dizer, a melhor forma de acabar com essa sexualidade ambígua. Não é tão ambígua assim, é reprimida, não é ambígua, é calada. Exato. Agora começam-se a ver os escândalos, são às centenas de milhares. Portanto, tentar, não é? Não. Oh, foda-se, eu estou a tentar ser simpático mesmo assim. Mas não vale a pena. Agora, É público. Se calhar a melhor instituição para acabar com o sexo é o casamento. Não. do o celibatário. Portanto, isso também tem a ver com esse cartoon, ou seja, a certa altura... Tem, naquela altura não fosse exatamente isso que estava... Mas a posição da Igreja em relação ao sexo, a posição da Igreja em relação ao sexo, aí tem. Porque é sempre qualquer coisa de pecaminoso, há sempre um pecado, há sempre uma culpa, há sempre uma chatice. Pá. Porque é tudo contra a natura, não é nada assim. Aquele cartoon é um livro, ou seja, no fundo o cartoon acaba por dizer muito em poucas depende do leitor. O leitor, aquilo mas não é o leitor depois vai fazer a história a partir do cartoon. Mas é como um livro que não seja uma das maiores nossas dramaturgas, entrante, a Margarida Rebelo Pinto, que acho que é uma dramaturga excepcional. Ou seja, um livro que seja bom, ou seja, pegares num José Saramago, pegares num Garcia Marques, pegares, quer dizer, exige do leitor que ele seja também autor, ou seja, olhar para aquilo. Ou seja, o cartoon também tem essa. Ou seja, também tem e ensinou-me algumas coisas. Não é só estarmos ali, tipo, palhaçada. Este cartoon em particular ensinou-me algumas coisas. E uma delas... e havia aqui um bar ali ao pé das Janelas Verdes que tinham o bom hábito de todas as semanas, havia um dia de semana que convidava alguém que tivesse sido notícia dessa semana para participar de uma tertúlia com os clientes. E convidaram-me a mim, eu fui, eu aceitei o convite e fui. E quando cheguei percebi para a clientela, nunca lá tinha ido, porque havia muita gente conservadora ali. Não é? Disse, bom, vão-me tirar a pele, mas eu meti-me nisto, agora tenho que me aguentar. Bem, e a grande surpresa para mim foi que as pessoas que tomavam a palavra, todas tinham cuidado de dizer, eu sou católico, mas você tem razão. Eu sou católico. Mas podiam não dizer, eu sou católico, mas você é que tem razão. Isso é muito curioso. Para mim foi um ensinamento. Eu não sabia que essa gente existia. Nunca conhecia aquele lado mais retrógrado da Igreja, mas não conhecia este católico urbano que sim, mas ele sabe o que é que anda aqui a fazer. Isso foi-me curioso. Aprendi isso com esse cartoon. A partir daqui acabas por ser convidado para júri do World Press Cartoon? Não, o World Press Cartoon é mais do que ser convidado. Formei o World Press Cartoon. Mas vai ser em Nova Iorque? Não, a história de Nova Iorque, a história do New York Times é uma história... Não, o New York Times, sim. Então falamos... É outra coisa. O World Press Cartoon tem a ver com uma coisa que é eu ter participado e ter ganho o Salão Internacional de Montreal, que foi, do ponto de vista organizativo, o salão que mais me influenciou sobre a forma. Era também um salão dedicado à imprensa, às coisas publicadas na imprensa. E no fim dos anos 80, ou no princípio dos anos 90, aquilo acabou. Porque aquilo dependia da Câmara, a Câmara mudou a cor política e acabou.
Entretanto, eu posso dizer com alguma vontade que há centenas de salões, uns são temáticos, outros são. Há um salão das caricaturas de. Vamos fazer as caricaturas do Jean-Paul Belmondo, que vão. Há sobretudo de mais alguma coisa. Mas um dedicado ao desenho de imprensa não havia. Continuou o lugar vago durante muitos anos. E eu convenci-me que era capaz de organizar. E com os amigos organizei mesmo. Quando arranjei apoio, organizei. E vai 2022 vai entrar na 17ª edição. Já é quase um homenzinho. E, portanto, isso está aberto à imprensa de todo o mundo. A única coisa que os desenhos têm que ter sido publicados. E agora, não só em papel, como também a possibilidade de online, serem ter sido publicados online. A história do New York Times não tem nada a ver com isso. Sim. É uma outra história. É uma história de um desenho que sai aqui em Portugal, como todos os outros, sem problema nenhum. Saiu. Entretanto, um dia, estou eu muito sossegado, ando no meu cantinho, e há um amigo que me manda a imagem do jornal. Diz, provavelmente já sabes, mas olha, estás aqui no centro de uma tempestade, está aqui o jornal, o New York Times, com o teu desenho. Mas tu não sabias? Nada, zero. Ninguém te pediu nada, puseram um desenho no New York Times. Pronto, eu tive um contrato em tempos, tive um contrato com o sindicato dos Estados Unidos, mas aquilo não resultou, eles pagavam muito mal e eu desisti daquilo. Mas eles não só ficaram com a minha referência, este homem que agora dirige o sindicato, apesar de ter mudado o nome, é o filho do anterior diretor. Portanto, ele tem conhecimento daquilo que eu faço. E calculo eu, isto agora já é um cálculo, andava atento ao que eu fazia. E penso eu que talvez a forma mais fácil tenha sido através da edição online do Expresso. E esse sindicato pica os desenhos e depois vende-os. Nunca me passou. Mais tarde, eu só sei disto devido a esta história, a este escândalo. Depois entrei em contacto com ele, porque eu primeiro entrei em contacto com o New York Times, e é verdade, nós comprámos um desenho a um sindicato, pensamos que estava tudo regularizado, portanto fizemos aquilo que é normal, já estão a ver. Está aqui, o senhor chama-se assim, o mail dele é este, resolve. E eu pego no mail e mando um mail ao senhor, peço explicações. E ele percebe que está entalado, então diz, não foram. Porque eu, entretanto, fui à procura e na vitrine dele, no site dele, vi mais um desenho meu. E está lá mais outro. E ele responde, não são dois, já são três. Então, a antecipação diz mais um. Provavelmente eram muito mais do que isso, mas pronto, ele, a antecipação diz que são três. E propõe-me uma indemnização simbólica para não irmos para o tribunal. Alguns amigos meus diziam que eu devia ir. Mas acho que tenho mais que fazer do que ter uma guerra judicial nos Estados Unidos. Não tenho hipótese. Porque os advogados depois cobram só uma parte do que tu recebeste, tu não pagas nada, eles são voluntários. Mas ocupa energia, ocupa tempo, eu resolvi aceitar. Portanto, entretanto, o New York Times, e depois é outra parte da história. Isto acontece. Eu penso que foi, agora aqui é que não tenho certeza, se foi o filho do Trump ou se foi o genro do Trump. Foi o filho. Pelo que eu vi o filho do Trump. O filho faz um tweet que diz que atenção, há um desenho antissemita no New York Times. E vamos contar esse desenho só para enquadrarmos aqui. O desenho é simples. O desenho é um cego, que é o Trump, que tem os óculos tem um quipá na cabeça, tem aqueles óculos escuros, que uma boa parte dos cegos usam por causa da luz, e tem um cão-guia. Tem um cão-guia com material, e o cão-guia é o Netanyahu, que tem uma estrela de David ao pescoço. Isto vem a propósito, isso também não é só uma provocação. Isto vem a propósito das anexações sucessivas de territórios roubados à Palestina, que Israel desportivamente continua a fazer. E depois admirem-se das pessoas não gostarem muito dos israelitas, dizem que
que é antissemitismo. Não é antisionismo. Que eles tentam fazer, tentam que seja sinónimo, mas não é de todo um sinónimo. E o problema está aí. Bom, ele faz o tweet, começam a aparecer mais coisas nas redes sociais. Americana. Americana, até que aquilo culmina com uma manifestação à porta do New York Times. O New York Times, entretanto, faz esta coisa, retira o desenho da edição online e, porque ele era em papel, retirou da edição internacional online e pede desculpas. Que não era a intenção deles, não sei o quê. E o pai Trump, ao ver aquilo, faz também um tweet e diz, não, também devem pedir desculpas porque isto lesou a minha imagem e vou pedir um pedido de indemnização. Conversa. Mas, portanto, a história do New York Times e do Trump tem a ver com uma guerra surda que havia entre eles mais a CNN, mais o Washington Post, digamos, os órgãos de informação que ele ainda não controlava e que aquilo beliscava um bocado. E o Cartoon cai no meio desta sopa. Não? Portanto, e acabou-se Cartoons e acabou-se, um mês depois, o New York Times decide que não publica mais cartoons na vida. A minha questão é como é que o New York Times, um jornal, ou seja, a pergunta de $1 milhão. A América está em decadência? Pergunta de $1 milhão, porque ninguém admitia a ideia do New York Times poder fazer isso. E isso é duplamente grave. É grave de per si, portanto, enquanto jornal, e é grave porque, de alguma maneira, incentiva outros jornais a tomarem uma posição idêntica. Pois se o líder New York Times pode fazê-lo, todos os jornais podem também fazê-lo. E alguns fizeram. Aqueles jornais de província, de Boston, não sei o quê, todas essas coisas fizeram. Houve cartunistas no desemprego, portanto é um cartoon que é tristemente salvo. Hoje em dia, claro que houve os casos do Charles Hebdo, ou seja, não se pode fazer o Maomé. Qual a tua opinião em relação a essa questão? Eu participei aqui em Portugal em 2 debates sobre os cartoons de Maomé. O primeiro debate foi quando os cartoons da Dinamarca, que saíram da Dinamarca, e nesse debate, lembro-me, participou o Sheik, que é o meu vizinho, no bairro Azul, o Bispo de Porto, que é hoje o nosso cardeal, e mais um jornalista que não interessa para o caso, portanto era um programa de pós e contras. Da RTP. Da RTP. E pronto, aquilo vem ali uma defesa da censura, no fundo, o que o Sheik começa por dizer é muito simples. Há assuntos que não podem ser tocados, não sei o quê, porque atravessou-se uma linha, a liberdade tem os seus limites, esta conversa. O nosso atual cardeal pega aquilo e fala no plural, há sagrados que não podem ser tocados. Ou seja, isto também é curioso, porque a Igreja Católica, já não tendo energia para ser a dirigir essa linha, digamos, de combate, apanha a boleia do vizinho do lado. Mas assume o mesmo ponto de vista. A minha sorte, aquilo era um debate em direto, não tinha preparação prévia e a seguir fui eu falar. Estavam muito chocados por causa de coisas. Eu, que não sou um homem de televisão, não tenho discurso preparado, não, mas pronto, aquilo veio. As conversas são sempre vadias, mesmo quando não se chamam assim. O sabor da corrente. Eu também me sinto chocado com muitas coisas, sabe? Cada um choca-se com a sua formação. Esses ovos sagrados. Para mim, as questões de pedofilia, os crimes, que são crimes, não é? Que são calados pela hierarquia, esse me choca-me terrivelmente. Acho que são mesmo criminosos e tal. E a conversa não acabou aí, mas praticamente acabou aí. O bicho começou a voar baixinho, até se via bater com as asas no chão, porque em direto não há nada a fazer. É direto. É direto, ele levou um morro no estômago.
Passado anos, volta a estar num debate, agora por causa do Charlie Hebdo. Mas a tese, voltando ainda ao primeiro debate, a tese é que os culpados dos cerca de 100 mortes que houve foram os gajos que fizeram os desenhos. Os lápis também matam. Portanto, os lápis mataram. Não foram os indrogômenos que dispararam os tiros. Não, foram os lápis. Que é esta capacidade imaginativa que as igrejas têm, que me assusta como cidadão. Passado uns anos, há os atentados de Charlie Hebdo. E, evidentemente, nessa altura é um bocado difícil dizer que a culpa foi dos lápis, só se autoflagelassem com os lápis, eles foram mortos a tiros de metralhadora, quer dizer, portanto, não podia ser. E, portanto, aí a tese alterou um bocadinho. Ainda que, de uma forma mais ou menos clara, os gajos estavam a pedi-las ou puseram-se a jeito. Bom, há uma coisa que eu devo dizer que eu acho que é importante, que é a grande diferença entre a sociedade francesa e a sociedade portuguesa. A sociedade francesa, nomeadamente em relação à religião, fez todas as lutas que tinha que fazer, as revoluções todas, e eles tratam a religião um bocado à distância. São muito orgulhosos, e acho que ainda deviam ser mais, da sua laicidade. Nós, ao contrário, vimos de um regime de meio século de ditadura, muito ligado às saias da Igreja Católica e tal. E, portanto, e por isso é que aquele desenho do Papa acabou por ser o escândalo e a notícia. Pela primeira vez na vida da imprensa portuguesa, o Papa foi alvo de uma crítica. Portanto, são duas mentalidades completamente diferentes, são duas culturas completamente diferentes. E os franceses têm uma máxima que às vezes nos assusta, mas que é importante, que é: podemos rir de tudo. É a máxima dos franceses. Podemos rir de tudo. Isto não podia estar mais nas antípodas dos islâmicos, que de facto tem ali uma série de coisas, as imagens do Allah. Eu farto-me de rir com aquilo, porque eu lembro-me do René Magritte, do cachimbo, quando ele descreve lá. E isto não é um cachimbo. Então faça um boneco qualquer. E depois que faz, isto não é o Maomé. É o gajo que quiser, aquilo é uma imagem, um boneco, uma coisa. Portanto, este fundamentalismo cabe mal numa sociedade moderna. É evidente que a esquerda também tem culpas. Nomeadamente em França, por não ter denunciado isto. Porque são coitadinhos, são coisas, e valem 5 milhões de votos. Portanto, noto que o presidente que acabou com o uso da burca em sítios públicos foi o Sarkozy. A esquerda não tinha reparado. Pensava que era a nova coleção da Dior. Pronto, e assim. Hoje, como é que estamos no cartoon aqui em Portugal? Estamos mal, estamos a perder espaço. Também o cartunistas que nos deixaram. Antes foi o Sam, agora recentemente foi o Cid. Formaram-se, digamos assim. Não, esses morreram mesmo. Reformaram-se mesmo da vida totalmente. Depois, o que se passa hoje na imprensa, aquilo que pagam e como as coisas acontecem na imprensa não é suficientemente sedutor para que apareçam jovens a dedicar-se ao cartoon. Nem sequer como segunda profissão. Quer dizer, portanto, há uns quantos que vão estando. Isso é transversal a toda a cultura em Portugal, portanto, acho que nunca chegamos mas aqui a um grau é muito difícil. Eu faço todos os anos uma recolha, que faço um livrinho dos cartoons do ano e cada vez tenho mais dificuldade. E vou buscar, eu estico tudo para encher aquilo. E sobretudo para mostrar variedade, porque há bons cartunistas, nós temos bons cartunistas. Não temos a quantidade, não temos variedade e a situação tem tendência a piorar. Depois há um abuso dos jornais em relação aos pagamentos, que pagam tão mal, que é impensável as pessoas dedicarem mais tempo e muito menos criar uma carreira, sonharem com uma carreira no cartoon. Eu próprio, que hoje não me queixo menos do que os outros, mas eu sempre tive duas profissões, atenção.
Eu nunca fui totalmente cartunista. Fui designer gráfico. E isso fazia-me ter alguma independência junto dos jornais. Aliás, o pacote do Português Suave Sim. é teu. Eu não só. Não, mas eu lembrei-me do Português Suave porque a determinada altura também parece-me já um cartoon o facto de se chamar Português Suave. Sim. Há boas coisas dessas. Porque nós somos portugueses e andamos muito suaves. Não, como sabes, Mas isso é feito por ti também. as marcas depois tornam-se abstratas. Não é? Português suave. Não. Pá, a gente diz isso sem sequer pensar no que está a dizer. Não é? Sim. Mas fiz essa. Não estou a dizer que houve essa intenção. Estou a fazer aqui estou a fazer aqui um cartoon com dá a para palavra. isso, dá para isso. Exatamente. O português, pelo menos, tem essa fama de ser suave. E continuas a ser design, ou seja, Cada vez a menos. ser, no sentido, Cada vez menos, mas mantenho. ou seja, estás aberto. Sim, tenho um ateliê que ainda funciona. Faço alguns catálogos, algumas exposições, organizo. Acho que residualmente continuo a trabalhar como designer gráfico. Mas também já te dedicaste à escultura. A escultura, por exemplo, do Álvaro Guerra foi feita por ti. Isso foi um grande desafio. Eu brinco de vez em quando à escultura. Normalmente são esculturas que têm a ver com os cartoons. Têm sempre uma carga irónica. E são coisas, enfim, de um formato mais pequeno, 40 centímetros. Coisas de trazer por casa. E um dia pediram-me, em Vila Franca, que eu é que era o gajo para fazer a escultura do Álvaro Guerra. Eu levei 2 meses para tomar uma decisão. Fiz bosses, que eu faço isso. Porque o Álvaro Guerra, pois não tem aquele universo apetecível para nós ironizarmos. Quer dizer, a gente pega uma pessoa e faz coisas, não é? Pá, só os heterónimos dá para a gente brincar com ele. Pá, o nosso amigo, não. O Álvaro Guerra não dava para ir por aí, não. Portanto, tinha que ir para um discurso mais sério. Escultura mais séria. Pois é, outra coisa que eu não acho graça em termos de estatuária pública. O busto para mim já não tem sentido. Aquela escala do busto não tem sentido. Hoje a vida é feita com outra velocidade e com outro espetáculo gráfico e plástico. Quer dizer, fazer um busto, sei lá, eu lembro-me sempre, rio-me sempre, quando penso nisso. Há um busto em frente ao Museu Bordal Pinheiro. Um busto de Bordal Pinheiro que ninguém vê, porque os carros passam a 70 horas. Ninguém vê. Aquilo estava da estrada, mas está lá, coitado. E o busto até nem é mau. Mas ninguém vê, que a vida não está para essas coisas. Então, pensei em fazer uma grande cabeça. E fiz. Uma cabeça com 1,40 m. Não é uma cabeça total, pois cortei um bocado daqui, porque não mostra. A parte de trás da cabeça não era preciso. Quer dizer, no fundo, aquilo funciona como uma máscara. De uma fotografia dele, que eu sempre gostei muito, que é uma fotografia que ele está com a mão a pensar. Até lá está, e foi um desafio enorme. Saí da minha área de conforto, como agora se costuma dizer. E até ao fim aquilo foi uma luta, não é? Mas lá está. Eu suponho, acho que toda a gente queria, não é que é ser famoso, mas queria. Tem esta coisa de que a reforma é uma coisa que não existe enquanto estiver aqui a respirar, a pensar, vou fazer. Sim e não. Sim, a reforma não existe do ponto de vista criativo, ou seja, nós vamos querer sempre fazer coisas. Não. Acabar com algumas rotinas. Portanto, é salutar, a dada altura da vida, acabar com algumas rotinas e abraçar outras formas criativas, mais soltas, mais livres, mais consentâneas com uma reforma. Exatamente. Ou seja, não deixa de ser criar, mas sem estar amarrado a determinadas... Um prazo, por exemplo. A determinados prazos, deadlines, etc. Quando o telefone toca à sexta-feira, eu ponho um susto.
Eu lembro que o Manuel Oliveira começou a fazer filmes aos 70 e tal anos em Barda, embora tivesse feito um ou outro. O Zygmunt Bauman, um dos grandes sociólogos e filósofos do pós-modernismo, que se chama, e do mundo líquido, começou, os livros saíram todos até aos 70 e tal, a partir dos 73, 75 anos. Portanto, está no teu horizonte não ir à procura, como dizia o Picasso, mas encontrar o que virá por aí. Sim, sim. E Não, eu estou convencido de uma coisa, que não vou... Se a morte não me surpreender, que é sempre uma coisa que pode acontecer, porque sim, mas podemos jogar às cartas se a com morte ela, não me ou surpreender, xadrez. se a morte não me surpreender, eu não vou acabar a minha vida a desenhar nos jornais. Era disso que eu estava à espera, ou seja, sem amarras e finalmente com a liberdade total. Hoje ficamos por aqui, não temos mais tempo. Bem, mas há uma coisa, acho que isto ficou curto. Portanto, vou-te convidar a voltar para uma conversa vadia também, para dizermos mais caminhadas e dizermos bom. Bom, por hoje ficamos por aqui. Faça o favor de pôr um gosto, partilhar e subscrever. Porque daqui ninguém sai morto. Até para a semana. Tu não tens jeito nenhum para isso. Mas podes gravar a dizer que não tens jeito nenhum para isso, que eu sou o Manuel Moura Guedes. Acabou.